A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs do nosso Facebook, AD Caminho de Sião. Mais uma vez, retornando com as lives sobre o estudo de apologética cristã, vindo nessa noite um pouco atrasado. Fomos a um culto e como estava programado para as 9h30 da noite, mas estamos entrando no ar. Eu agradeço muito a todos que possivelmente irão ver essa live e com certeza será abençoado através do ensino da palavra de Deus. Amados e amadas, conforme eu tenho a Caminho de Sião, está entrando no seu mês, estará completando 27 anos de fundação. O ministério foi fundado no dia 4 de janeiro de 1994 e, portanto, 27 anos estará completando. E por ocasião da data de aniversário, o Facebook da Igreja de Cristo Caminho de Sião estará presenteando, na verdade, sorteando, uma fantástica Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo apologética, uma Bíblia que é maravilhosa, eu a tenho, eu recomendo, e Deus colocou no meu coração, está abençoando. No dia 4 de janeiro nós teremos a live somente para o sorteio dessa maravilhosa Bíblia, que é a Bíblia de estudo arqueológica da editora Vida, versão NVI, está selada, está pronta, guardada para o abençoado ou a abençoada que estará levando esta Bíblia no dia 4 de janeiro. Também teremos o sorteio desse maravilhoso livro que foi tema de um dos nossos seminários, Seminário de Casamento e Divórcio, que foi um estudo bastante aprofundado sobre a temática. E foi um dos livros que foi usado para estar trazendo explicações do doutor e pastor Hernandes Dias Lopes. Portanto, esse livro é maravilhoso. Eu acredito que ele vai tirar muitas das dúvidas de muita gente neste assunto tão complexo que foi levado ao ar através de um seminário especialmente falando sobre casamento, divórcio e novo casamento. Então, você talvez esteja perguntando o que eu preciso fazer para concorrer a uma Bíblia ou a um livro do Dr. Hernandes Dias Lopes. Então, a partir de dezembro, durante todo o mês de dezembro, todas as lives que forem gravadas aqui no nosso Facebook, feitas por mim, é claro, desse estudo que eu estou trazendo, que é o Seminário de Apologética, todas as vezes que você compartilhar as lives, você estará já concorrendo. Eu estarei tomando nota desses compartilhamentos e com certeza você estará mais próximo de levar para sua casa uma das melhores Bíblias na atualidade. A melhor versão atualmente, os melhores textos, é o texto crítico e, portanto, com mais de 500 notas de estudos. Portanto, é uma Bíblia fantástica. Eu tenho essa Bíblia e eu recomendo altamente. Portanto, se você tem desejo de possuir uma Bíblia dessa sem gastar nada, então a partir de dezembro, compartilhando as lives do nosso Facebook, com certeza você estará concorrendo a essa maravilhosa Bíblia e o livro de estudo. Então, essa Bíblia, não é essa, claro, essa é a minha, é uma Bíblia fantástica, com certeza é referência no mundo inteiro a Bíblia de estudo arqueológico. Mas o nosso assunto de hoje não é esse sorteio, é claro, mas todas as lives que eu estiver fazendo, eu estarei trazendo algum anúncio sobre este sorteio que nós teremos a partir do dia 4, na verdade no dia 4 de janeiro de 2021, onde nós estaremos, o Ministério Caminho de Sião estará completando seus 27 anos de fundação. Fundado pelo excelentíssimo e respeitado pastor Elpídio, o saudoso Elpídio, falecido em 2013. Então, nessa noite, quero trazer para você o estudo sobre as crenças dos testemunhas de Yahushua. Esse nome realmente é complicado, porque é um nome cuja raiz é hebraica, é o nome hebraico de Jesus, e que eles fazem uma grande confusão, mas hoje eu não vou me aprofundar muito, vou falar apenas sobre as crenças, e na próxima live eu estarei trazendo o que eles têm sobre o nome Jesus. Eles dizem que o nome Jesus é um nome pagão,
que é uma mistura do nome Ie, que em hebraico é Deus, e em latim sus, que é cavalo, ou seja, ou talvez no próprio hebraico que eles dizem, Jesus seria aí o Deus cavalo, chama Jesus de Deus cavalo. Então isso é uma blasfêmia e primeiramente uma falta de conhecimento completamente da palavra de Deus, e portanto é preciso nós nos prepararmos, nós conhecermos a palavra de Deus, porque não é pecado você estudar, é pecado nós acreditarmos em mentiras. Então, para início de conversa, o apologeta Ezequias Soares da Silva, né, que estou trazendo as informações deste grande apologeta no seu manual de apologética cristã. Então, nessa parte desse grupo sectário, ele diz a seguinte: suas crenças, eles creem que o nome Jesus, ou Jesus Cristo, é o número 666. Veja a que ponto chega esse segmento. Nasceu primariamente no Brasil no ano de 1987, na cidade de Curitiba, no Paraná, e se espalhou rapidamente, porque mentira se espalha muito rápido, e quando muita gente não estuda a Bíblia e fica perdido como cego em tiroteio, e aí cai no engodo, cai no engano. Mas se você, meu amado irmão e minha amada irmã, estiver sempre antenado, sempre querendo aprender a palavra de Deus, com certeza você será forte, você será munido com o ensino da palavra de Deus. Então esse grupo diz que o nome Jesus é o mesmo número da besta do Apocalipse 13. E é uma abominação, porque eles acreditam que quem fez essa tradução, mudou o nome de Yehoshua para Jesus, foi a Igreja Católica. Na próxima live, que vou falar especificamente sobre essa temática, sobre o nome Jesus e o nome Yehoshua, eu trarei mais informações. Não vou falar agora, estou falando somente das crenças que eles têm no seu conjunto de doutrinas. Então, já um cristão, né, um cristão que tem o Espírito Santo, que tem Deus na sua vida, já ficaria enojado, né, com certas informações que com certeza não batem, né? Por exemplo, a história do cristianismo ela tem mais de 2000 anos. E esse movimento, aqui no Brasil, nasceu em 1987. Nos Estados Unidos, nasceu em 1939. Ou seja, depois de mais de 1 milênio e meio, é que esse povo descobriu que o nome Jesus é um nome pagão. Ora, a que ponto chega a má informação? Então, para você, meu amado irmão, que gosta de estudar a Bíblia Sagrada, com certeza, juntar com outros textos, juntar com outras informações, para que se chegue a um conhecimento verdadeiro. O nome que veio do céu, afirmam, é Yehoshua, que teria sido substituído por Jesus. Um deles afirmou numa entrevista telefônica ser filho direto da revelação, dizendo com isso que recebeu sua ordenação diretamente de Deus. Ora, diz que teve uma visão, né? Por exemplo, o Breve Paulino, né? Que é um dos idealizadores, Josué Breve Paulino, que foi um dos idealizadores. Ele chegou a dizer que teve uma visão e Jesus Cristo dizia: espalhe o meu nome, na verdade o Yehoshua apareceu para ele e disse: espalhe o meu nome entre os povos, né? E aí Deus, esse anjo que apareceu para ele na visão, dizia que o nome Jesus seria um nome falso. De estranhar, porque nenhum dos apóstolos, nenhum discípulo de Jesus o que teve uma revelação. Atos dos Apóstolos 4:12 diz assim: porque há um único nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos, o Senhor Jesus Cristo. Então esse é o único nome. Nunca defendeu tal coisa. Ou se um de nós, ou até mesmo um anjo descendo do céu, vos ensinar outro evangelho que não seja o nosso, que tenha sido pregado entre vós, que seja anátema. Ou seja, ele recebeu de Cristo, ele disse: o que eu vos ensinei é o que eu recebi. Então, o apóstolo Paulo nunca disse que apareceu um anjo para ele ensinando que o nome de Jesus é pagão.
Até porque, quando o apóstolo Paulo estava ensinando, o nome que ele falava era Iesus, que é o nome grego, que foi traduzido para o latim Yeshua. Então, é uma questão de linguística, que ele foi modificado, na verdade, não foi mudado, foi modificado dentro da própria adaptação da língua. O latim, por exemplo, ele não tem o J como nós temos, hoje o J. Então, era como fosse o som de I. E até hoje nós temos que a letra J é uma semivogal, ela tem um som de I. E isso foi herança do hebraico e herança também do grego, e aí é preciso nos aprofundarmos na área de linguística. Então, outro fator que se tornam eles uma seita perigosa é porque, primeiramente, eles não creem na Bíblia, afirmam que a Bíblia foi falsificada e que o original foi destruído pela Igreja Católica. Tudo deles é a Igreja Católica, culpar a Igreja Católica. A Igreja Católica, primariamente falando, ela só teve mais força no período do ano 400 depois de Cristo, porque até o ano 300, que foi o período dos pais da Igreja, ela não existia esse termo, apesar de o termo católico significar universal, mundial, porque todo cristão que se dizia crente em Cristo, ele era considerado um católico. A palavra católico, no latim, ela significa universal. Portanto, ela não tem sentido de religião, O nome católico está se referindo a um termo que representava mundialmente, universal. Mas não pense que seja a Igreja Universal, não. É universal no sentido de amplitude, que alcançava todo o mundo romano e o mundo grego. Alegam que nossas versões da Bíblia, até os manuscritos gregos do Novo Testamento, foram adulterados e modificados, e propõem um texto que, segundo eles, seja inspirado, autêntico, que apresenta o nome Yehoshua ou Yehoshua HaMashiach, no lugar de Jesus ou Jesus Cristo. Bem, primariamente falando, é um desconhecimento total dos papiros Chassebeauty, que é um dos papiros mais antigos, onde traz o próprio nome de Jesus, esse papiro Chassebeauty, mais antigo. Então, eles desconhecem o próprio papiro Chassebeauty, ele é antes do movimento chamado movimento católico, quando a igreja ela foi unificada no ano 325, quando ela passou a ser unificada com o Estado, através de Constantino. Então, muito antes desse acontecimento histórico, de a igreja ser unificada com o Estado, o papiro Chassebeauty, ele já existia e trazia o nome Iesus, que é a palavra para nós hoje, Jesus. Então, é um total desconhecimento, juntamente com falta de espiritualidade. Doutrina dos muçulmanos que afirmam que a Bíblia foi corrompida, mas que nunca puderam apresentar um exemplar desse suposto texto autêntico, e nem quando essa suposta falsificação aconteceu. Antes, o contrário, temos inúmeras e irrefutáveis provas da autenticidade da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, primariamente falando, ela é a maior prova da existência de Jesus Cristo, da existência dos apóstolos e da existência de Deus. E Deus preservou a Escritura, o texto sagrado ele foi preservado. Para se ter uma ideia, no ano de 1930, foram encontrados nas margens do Mar Morto, na região de Qumran, muitos textos do próprio livro de Isaías, do livro de Ezequiel, e de Jeremias. Ou seja, esses textos foram encontrados em jarras, mas eles não foram colocados lá junto com os que já tinham sido achados. Ou seja, eles passaram a ser examinados. E muitos desses textos encontrados em Qumran, no Mar Morto, eles hoje são mantidos na biblioteca. Estão lá para consultas, mas eles não são considerados tão inspirados quanto os outros. Eles são apenas para prova histórica. Primeiro, por quê? Porque eles foram encontrados já num período bem distante de onde ocorreu toda a história bíblica, Então, esses textos, eles comprovam
os textos de Jeremias, eles comprovam o texto do profeta Ezequiel e do profeta Isaías. Então, é mais uma prova, né, de que a Bíblia ela não é invenção do homem e que as nossas versões, elas são frutos do trabalho árduo, do trabalho responsável de muitos tradutores e de muitos arqueólogos que estudam, né, afinco para trazer as melhores versões. Então é importante nós conhecermos essas questões dos textos para podermos defender a nossa fé na Sagrada Escritura. Para concluir, esse grupo ele tem uma particularidade. Ele diz, apesar de o movimento ser tão novo, outros grupos surgiram dele. Esses grupos que surgiram do movimento Yehoshua, por exemplo, o movimento do Yahusha, né? Hoje já não é mais Yahoshua, eles tiraram o Shua, e agora ficaram Yahusha. Então, ao invés de crescer, estão diminuindo. E infelizmente, muitas pessoas, muitos crentes que estão dentro das igrejas, muitas vezes ficam maravilhados com o que esse povo diz, porque eles trazem muitas peculiaridades judaicas. É uma característica deles trazer questão de guardar o sábado, né? Questão, por exemplo, de comida, né? Não comer carne de porco, não comer outras carnes ou outras particularidades que eles têm, e assim ficam misturando as coisas. O próprio apóstolo Paulo, ensinando aos Colossenses, no capítulo 2, ele diz que nós não devemos nos mover das nossas bases, ou seja, o que eles ensinam, por exemplo, proibir comidas. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos estar preocupados com isso, devemos guardar meses e anos, comer de tudo. Por quê? Porque nós, como cristãos, mas nós temos que estar atentos, né, ao que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então, apesar de um movimento ser tão novo, outros grupos surgiram dele. Esses dissidentes, a palavra dissidente significa divisões, que também se identificam como testemunhas de Yehoshua, defendem os mesmos princípios do fundador, indo mais além. Nega a autoridade do Evangelho de Mateus. Alguns dizem que o Evangelho de Mateus foi escrito primariamente em aramaico. E aí não há prova, de fato, de se ele foi escrito em aramaico, pois o próprio Mateus, ele era um judeu, e ele tinha uma peculiaridade com o hebraico e com o grego. Por quê? Porque na época, a língua universal naquela época era o grego, e todos eles, principalmente o pessoal que trabalhava no público, eles falavam o grego. Também falavam o hebraico, só que o hebraico era a língua da religião, eles falavam mais dentro no templo. Agora, o grego, nós temos certeza que pode ter sido ou em hebraico ou em grego. Ou pode ter sido escrito em grego, em hebraico, e depois foi copiado ou traduzido para o grego com o passar do tempo. Mas isso não traz nenhum problema, porque na época que Jesus estava na terra, cumprindo o seu ministério, já existia a Septuaginta, que foi escrita 250 anos antes de Cristo nascer, por ordem de Alexandre o Grande, né? O grande imperador grego, ele desejou ter uma cópia das Sagradas Escrituras dos judeus na sua grande biblioteca, que era a maior biblioteca da época, era de Alexandre o Grande. Então ele desejou ter um exemplar ou uma versão da Bíblia dos judeus, a Tanar, né, que é a Bíblia judaica. Então ele pediu para que 70, né, há uma divergência entre 70 e 72, mas é mais conhecido como a versão dos 70, que é a Septuaginta, ou a Septuaginta. Então, ele pediu para que a Bíblia fosse traduzida. Então, ela foi traduzida exatamente na cidade de Alexandria, no Egito, e foi traduzida por 70 ou 72 escribas judeus. Então, eles traduziram do hebraico para o grego, e quando eles traduziram a palavra Yoshea ben Nun, por exemplo, a palavra Josué, filho de Nun, no hebraico, ficou Yehoshua. Então, a palavra Yehoshua é o equivalente para Josué. E quando ela foi colocada no Novo Testamento, todas as vezes que a palavra
Jesus aparece, se você for olhar no grego, é Yeshua. Então, não há problema nenhum quanto a isso, porque foi apenas uma questão de tradução, uma questão de adaptação do nome, mas não tem nada a ver com paganismo, não tem nada a ver com colocar uma palavra Deus cavalo, como eles querem que seja, de forma nenhuma. E o problema maior é que eles dizem que a Igreja Católica mudou, e isso é impossível, né? Porque, como eu já falei, a Igreja Católica só, na verdade, o movimento Força, o Eusébio de Cesareia, que escreveu o seu livro História Eclesiástica, a História da Igreja. Então ele diz que o movimento só teve força mesmo após a ascensão, né, a ascensão de Constantino. E antes disso, o nome Jesus, ou Yeshua, já estava no texto da Sagrada Escritura, traduzido do hebraico para o grego. Então, de certa forma, a se admirar, né? Porque esse grupo muitas vezes não sabe nem o português direito e se atreve, né, a falar dos textos hebraicos e gregos sem pelo menos conhecer nem mesmo uma frase no grego. Então isso é de se admirar. Então defende os mesmos princípios do fundador, pois ensinam que o evangelho é uma invenção da Igreja Católica para apoiar a doutrina de que Jesus é o Filho de Deus, negando o nascimento virginal de Jesus. Alegam que só após a ressurreição é que Jesus tornou-se Filho de Deus. Esta última informação, primeiramente falando, é terrível, né? Eles são esse grupo dissidente, eu acho que é o chamado Yalcha, né? Que até para o início deste ano, se não me falha a memória. Então esse grupo que saiu do movimento lá da cidade de Curitiba, no Paraná, esse grupo que se dividiu, ele já traz doutrinas mais perigosas, que é afirmar que Jesus Cristo não nasceu de Maria, ou seja, não era Deus, não era a manifestação do Deus em forma humana, o Emanuel, o Deus conosco, mas que ele se torna Deus depois da sua ressurreição. É uma mistureba que deve ser muito por nós evitada, deve ser muito bem explicada dentro do texto sagrado. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Estou apenas aqui fazendo uma refutação rápida, porque, como eu disse, eu vou falar somente dizer as doutrinas que eles ensinam. E a partir da próxima live, eu estarei trazendo somente sobre a comparação entre o nome Yehoshua e o nome Jesus. Então, eu vou trazer mais aprofundado na próxima live. Mas para você que vai assistir posteriormente essa live, anote bem as questões, porque nessa live eu falei das doutrinas mais peculiares, ou seja, as doutrinas que mais são defendidas por ele. E a primeira coisa é afirmar que o nome Jesus é equivalente ao número da besta. Então esse povo é perigoso. Nós temos que ensinar a palavra de Deus verdadeiramente. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, né? O grande El Shaddai, o Elohim do Antigo Testamento. No capítulo 1 do Evangelho de João, a Bíblia, o texto começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, diz que ele é Deus. Ele estava lá todo o tempo. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. Ou seja, se Jesus não fosse o Deus, a divindade eterna, então estava com Deus, e quando ele veio para a terra, ele veio em forma humana. E aí, esse grupo que já se dividiu desse grupo maior, já está afirmando que Jesus Cristo não nasceu de uma virgem, que é o mesmo ensinamento dos judeus ortodoxos, afirmando que Jesus Cristo não é o Messias. Então, nós precisamos sempre estar a par dessas doutrinas para que não venhamos a cair nesses enganos. E também ajudar a pessoa, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Estarei dando continuidade, será a parte 2 das crenças da testemunha de Yehoshua, e trarei uma comparação sobre os nomes Jesus e Yehoshua. A live da próxima terça-feira será exclusivamente sobre a comparação dos dois nomes, Yehoshua ou Jesus, tá certo? Então nós vamos aprender mais aprofundadamente. Hoje trouxe apenas uma amostra geral
dos ensinamentos dessa crença, dessa seita, desse grupo sectário, que devemos, com certeza, como Paulo recomendou a Tito, calar a boca deles com a sua palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, na próxima live nós retornamos com a continuação do assunto, tá bom? Deus abençoe.